Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma aula aqui do nosso bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica. E se você ainda não conhece todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem informação sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, bloco completo; Físico-Química, bloco completo; e esse bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica, que nós estamos iniciando na aula de hoje, o nosso último mini bloquinho dentro das aulas de Orgânica, onde a gente vai falar de polímeros. Lá no meu site ainda tem o bloco 4, que tem dicas, orientações de estudo, algumas resoluções de vestibular, e tem o bloco 5, que é o bloco onde eu resolvo as listas de exercícios que estão todas disponíveis no meu site para que você possa fazer o download, resolver no conforto do celular, conferir suas respostas com os gabaritos que estão todos postados e depois vir aqui no YouTube para assistir a resolução comentada das listas. Tudo isso para que você possa aprender química de um jeito completo e, o melhor, 100% gratuito, beleza? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de polímeros. As nossas 3 últimas aulas de orgânica são as aulas de polímeros. Primeira aula, definições. Hoje eu vou falar basicamente de algumas características dos polímeros, algumas classificações dos polímeros. Na aula seguinte a gente fala sobre a polimerização por adição e na última aula a gente termina falando de polimerização por condensação. E aí nós finalizamos o nosso projeto e teremos todas as aulas postadas aqui no nosso canal. Então você que quer aprender química, quer começar do zero, vai lá no bloco 1 e arrebenta. Você que já tem alguma noção, vai exatamente no ponto que você precisa melhorar ou que você precisa estudar, tá bom? Então, vamos para a nossa aula aí de polímeros, onde a gente apresenta as primeiras definições, né? Polímeros, né? A gente sabe que um polímero é uma macromolécula formada pela combinação de inúmeros, e aqui a gente pode dizer aí centenas, milhares de monômeros. Monômero é a unidade básica formadora dos polímeros. Então aqui eu gostaria, antes de mostrar para vocês aí o nosso desenho, eu gostaria de mostrar um exemplo, uma analogia que a gente faz sempre quando a gente vai ensinar, né, polímero na escola. Então aqui eu tenho um clips, né? Vocês estão enxergando bem aí, né? Ó, tá dando para ver um clips, certo? Esse clips seria o monômero, tá? E se eu vou conectando um clips no outro, olha aqui, eu tenho. Isso aqui a gente faz quando está aplicando prova, né? Quando a gente aplica a prova, a gente fica olhando para os alunos, não tem muito o que fazer, né? Porque os nossos alunos não colam nas provas, graças a Deus, e a gente fica conectando um clipe no outro. Basicamente, quando eu conecto um clipe no outro, eu vou ter aqui uma cadeia aqui com vários clips, né? Então, um clipezinho seria o equivalente ao meu monômero, e essa cadeiona aqui, ó, de clipe um ligadinho no outro seria a representação aí do meu polímero, tá certo? E aí a gente pode ver aqui nas nossas imagens, né? Então eu tenho aqui, ó, uma série de monômeros conectados uns aos outros, né? Então aqui eu tenho uma unidade de repetição que é o meu monômero, e quando eu tenho várias unidades de repetição conectadas, eu tenho a formação daquilo que eu vou chamar de polímero, tá certo? E aí você deve estar pensando, né? Pô, mas onde eu encontro polímeros na natureza? Bom, basicamente a gente encontra polímeros em basicamente tudo. Então aqui eu peguei alguns exemplos aí para vocês, tá? Então aqui está o nosso plástico, né? A nossa garrafa PET. Então PET é um tipo de plástico que é um polímero. Então tem PET, tem polietileno, tem PVC, tem poliestireno, tem uma série aí de polímeros que são formados aí na estrutura dos nossos plásticos. Aqui é um plástico mais flexível, mais moldável, né? Você consegue macetar. Aqui eu tenho um Lego, também é um objeto de plástico, também é um polímero, um pouco mais resistente, né? Que a gente pode montar aí diversas estruturas conectando um leguinho no outro, bem legal, né? Aqui eu tenho um outro tipo de polímero, né? Que são os elastômeros, tá? Aqui é uma borracha vulcanizada, então na produção dos pneus. Aqui então a gente tem exemplo de polímeros artificiais, tá certo? Apesar que aqui a borracha, o látex é um polímero natural, mas o material que a gente faz os pneus são polímeros artificiais, tá certo? Vai um pouquinho de látex, mas não é só látex, tá? Aqui eu tenho os polímeros naturais, eu tenho aqui a representação do amido, né, que está na batata.
e aqui eu tenho a representação da proteína que está nas carnes, tá? Então a gente tem basicamente polímeros, né, nos cercando aí o tempo inteiro, né? Eu tive um professor na faculdade que falava o seguinte: você consegue segurar e não é metal, é polímero, né? Simples assim. Papel é polímero, sua unha, cabelo, enfim, né? A gente está cercado aí de polímeros por todos os lados, beleza? E quando a gente fala em polímeros, é legal nessa nossa primeira aula de introdução a gente classificar aí os nossos polímeros, né? Então a gente tem algumas classificações, como eu sempre digo para vocês, na química a gente tem, né, a tendência de fazer muitas classificações. Então a gente vai classificar os polímeros de acordo com alguns critérios. Não são os únicos critérios para a classificação de um polímero, existem outros, mas esses são talvez os critérios mais importantes que a gente precisa saber, porque esses nomes vão aparecer muito para a gente, né? Então se esses nomes vão aparecer muito para a gente, é legal que a gente tenha ouvido falar e que a gente saiba o que significa cada um desses critérios aí de classificação dos nossos polímeros, tá bom? Então aqui um dos primeiros critérios que a gente vai ver é o critério da síntese, né? Dependendo de como eu sintetizei o meu polímero, dependendo de como foi a minha reação de polimerização, que é a reação de síntese dos meus polímeros, eu vou dizer que meu polímero é de adição ou de condensação. Então a síntese do polímero, a gente vai estudar a síntese por adição e por condensação. Na síntese por adição, vocês vão perceber que os monômeros apresentam insaturações, né? Por quê? Porque eu vou quebrar essa dupla ligação, eu vou romper essa insaturação e eu vou conectar. Obviamente que se eu rompo aqui, eu tenho uma conexão para cá e uma conexão para cá, e eu posso ir intercalando, eu posso ir colocando vários monômeros uns ao lado dos outros, né, para poder formar o meu polímero, tá certo? Então, um monômero com insaturação vai provavelmente sofrer uma reação de polimerização por adição. E quando é que eu tenho uma polimerização por condensação? Quando o meu monômero for, em sua grande maioria, bifuncional. Professor, o que é um monômero bifuncional? É um monômero que tenha duas funções orgânicas. Por exemplo, aqui eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando um monômero que tem a função ácido carboxílico e a função amina. Então aqui eu tenho um aminoácido. Lembra das aulas anteriores lá de bioquímica? Pois é, então a polimerização por condensação requer que na maioria dos casos, não podemos dizer que é 100% dos casos, mas na maioria dos casos, eu preciso de que no meu monômero tenha duas funções orgânicas. Dois ácidos, dois álcoois, um ácido e um álcool, um ácido e uma amina, duas aminas, enfim, e aí a bifuncionalidade tem uma série de possibilidades que a gente vai ver na aula de condensação. Então, olha só, a gente vai ter a próxima aula que a gente vai falar da polimerização por adição, que a gente vai sempre quebrar a dupla e sair ligando mais monômeros nas pontas, e a gente vai ter a nossa última aula de química orgânica, onde a gente vai falar da polimerização por condensação, e aí a gente vai ver os monômeros aí bifuncionais, tá certo? Então esse é o primeiro critério, eu julgo que seja o critério mais importante, tá? O próximo critério que a gente vai ver é com relação à combinação dos nossos polímeros, tá? Dos nossos monômeros, perdão. Então, como que eu posso combinar os meus monômeros? Se os monômeros forem todos iguais, eu vou dizer que eu tenho um homopolímero, tá? É o homo de homogêneo, né? É tudo igualzinho, ó. É um homopolímero. Todos os meus monômeros são iguais, eles se repetem e são rigorosamente iguais. Agora, se eu tiver monômeros diferentes espalhados na minha cadeia polimérica, eu posso chamar de homopolímero? Não. Você vai chamar de copolímero. Então, quando você ouvir o termo homopolímero, você já sabe que os monômeros são todos iguais. Quando você ouvir o termo copolímero, você sabe que os monômeros são diferentes. E por que é importante isso? Porque grande parte dos exercícios de vestibular, e a gente vai trabalhar muito isso nas próximas aulas, eles vão pedir o que para você? Eles vão pedir para vocês identificarem os monômeros que compõem o seu polímero. E aí, você lendo o enunciado do exercício, ele fala de repente, o fulano de tal é um homopolímero. Cara, se você ouvir essa palavra, se você ler essa palavra, você já sabe que lá na estrutura do seu polímero, você vai encontrar monômeros sempre iguais. Então, se você identificar um monômero, já era, você já terminou o exercício. Concorda comigo? Agora, se ele falar que é um copolímero, você pode ter dois ou mais monômeros diferentes. E a grande maioria dos exercícios pede para você fazer o quê?
para você fazer a quebra das ligações, para que você possa identificar quais são os monômeros que compõem o seu polímero, tá certo? Então imagina que eu vou fazer aqui, eu vou pegar um exercício desse, aí ele fala assim, ó, qual é o monômero, ou quais são os monômeros, pode colocar assim, que formam esse homopolímero. Aí, puta, é um monômero só, porque se é um homopolímero, o monômero é igual, pronto, descobri aqui. Agora, se for um copolímero, eu posso descobrir 2 ou mais monômeros que compõem aquele meu polímero, tá certo? Então, esse aqui é um termo bastante utilizado também aí nas questões, quando a gente fala em polímeros, tá certo? Então, classificação com relação à combinação dos monômeros, tá? Outra coisa que a gente usa bastante aí na classificação dos nossos monômeros é com relação à origem do nosso polímero. Os polímeros naturais, eles são sintetizados aí por seres vivos. A gente pode citar o amino, o amido, as proteínas, a celulose, né? Então aqui a gente mostrou, inclusive naquelas imagens lá no começo da aula, a batata, né, representando o amido e a carne representando aí as proteínas, tá? Então, quando a gente pensa na origem do polímero, a gente tem polímeros que são de origem natural e polímeros que são de origem artificial, que são obtidos industrialmente. Aqui eu posso falar do PET, né, das garrafas PET, dos canos de PVC, do polipropileno, das sacolinhas de polietileno que a gente tem aí nos supermercados, né? Então é importante a gente saber que existem polímeros naturais e polímeros artificiais também é uma classificação importante para os nossos polímeros, tá? A gente tem 5 critérios aí que eu vou passar na aula de hoje. O penúltimo critério da aula de hoje é uma aula bem curtinha, aí tá com 11 minutinhos de aula só, com relação ao comportamento térmico, tá? Então, existem plásticos, existem polímeros que eu consigo amolecer com o aquecimento para poder fazer a moldagem deles, e tem polímeros que não, eles são, né, classificados com relação ao comportamento térmico. Termoplásticos, eles amolecem com o aquecimento e eu consigo fazer uma moldagem mais fácil. Termofixos, eles não amolecem com o aquecimento, eles vão manter a estrutura. E aí pode acontecer de eu aquecer e ele sofreu uma decomposição, tá bom? Então os termoplásticos, eles amolecem com o aquecimento. Geralmente as cadeias poliméricas, elas não são conectadas com ligações, né? A interação entre as cadeias poliméricas é do tipo dipolo, né? Uma interação intermolecular, ou dipolo permanente ou dipolo induzido, tá? Ou às vezes até ligação de hidrogênio, mas não tem uma ligação química entre as cadeias poliméricas. Já nos polímeros termofixos, normalmente a gente encontra uma ligação química entre as cadeias poliméricas, entre as estruturas dos polímeros, tá? Então imagina que isso aqui é uma cadeia polimérica, isso aqui é uma outra cadeia polimérica. Elas estão interagindo por forças intermoleculares e não por forças intramoleculares, ou seja, não tem uma ligação aqui. Isso acontece nos termoplásticos. Nos termofixos, a gente tem uma ligação aqui entre as cadeias poliméricas. Isso confere uma resistência ao aquecimento. Ele vai manter a estrutura mesmo quando você aquece, chegando até o ponto de você decompor a estrutura. E aí você não vai conseguir moldar ela, tá certo? Então, os termoplásticos a gente amolece com o aquecimento e molda. Os termofixos não, beleza? Esse é o nosso penúltimo critério. E aí, para finalizar essa nossa aula de introdução ao estudo dos polímeros, a gente pode pensar com relação ao comportamento mecânico. Aí eu posso classificar em 3 critérios, não posso dividir em 3 critérios de classificação. O comportamento plástico, que envolve a moldabilidade, é um sinônimo, né? O que eu vou pensar, sempre que eu pensar num plástico, eu vou pensar que eu consigo moldar ele, tá certo? Eu consigo moldar, de repente, numa extrusão, de repente coloco lá um molde, e aí eu vou fazer o plástico exatamente dentro daquele molde, tá? Então, com relação ao comportamento mecânico, eu tenho os plásticos, eu tenho também os elastômeros, que aí eu vou pensar na elasticidade, tá certo? Então a borracha, né, um exemplo aí perfeito de um elastômero, e quando eu penso ainda em comportamento mecânico, eu vou pensar nas fibras, e aí eu vou associar as fibras à resistência. Então aqui em laranjinha tem a palavra que você vai precisar usar para associar ao comportamento mecânico. Então a moldabilidade eu associo aos plásticos, a elasticidade eu associo aos elastômeros, e a resistência eu relaciono às fibras, tá certo? Então, basicamente seria isso, tá?
É uma aula bem rapidinha mesmo, né? Uma aula bem tranquila, para basicamente mostrar para vocês quais são os critérios de classificação dos polímeros. Porque nas próximas 2 aulas, que são as nossas últimas aulas do bloco 3 de Química Orgânica, eu vou mostrar as reações de polimerização. E aí, não é legal eu ficar falando de classificação. Aí eu vou falar somente das reações e vou mostrar vários exemplos, principalmente quando a gente fala na polimerização por adição, porque é uma reação muito simples, né? Quebra a insaturação e vai conectando os nossos monômeros. Então é legal eu mostrar vários exemplos, então nas próximas aulas a gente vai ter muitos exemplos aí de reações de polimerização. Por enquanto, na aula de hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. A definição geral de polímeros, macromoléculas formada por monômeros. Monômeros são as unidades de repetição. E a classificação dos nossos polímeros, a gente classificou aí com base em 5 critérios, sendo que o primeiro deles, que era o tipo de síntese do nosso polímero, ela é a mais importante. A gente tem polímeros por adição e por condensação, que a gente começa a estudar na próxima aula, beleza? Se você chegou até aqui, se chegou até o final, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito e gosta do canal, clica aí no botão curtir, né? Dá uma curtida nessa aula, é bom porque o YouTube enxerga relevância na nossa aula. Se você tem algum amigo ou alguma amiga que está também estudando para os vestibulares ou está estudando para adquirir conhecimento, compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais, o nosso endereço, o nosso canal, né? Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, você pode deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre que você mandar um e-mail para mim, manda também um comentário aqui, porque às vezes o e-mail vai para a caixa de spam e não é sempre que eu olho a caixa de spam, às vezes eu esqueço e aí ele desaparece, e aí eu fico sem te responder, tá bom? No mais, se você se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo